Nós vamos conversar mais sobre o respeito à diversidade com a professora da Unesp, Larissa Pelúcio. Larissa, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp. Eu que agradeço. A Larissa Pelúcio é antropóloga e faz pesquisas na área de gênero e sexualidade. A gente sabe que a justiça garante os mesmos direitos para casais homo e hétero. Mas e a sociedade? Já está aprendendo a lidar com mais naturalidade, com essa formação familiar que difere do que as pessoas estão acostumadas? Eu acredito que aos poucos sim, mas a gente também precisa fazer um exercício, né, de desnaturalizar a própria ideia de família, porque esse modelo que a gente toma como padrão e único existente, basta a gente verificar nos censos e ver que a gente tem famílias formadas com arranjos muito diversos, né? Não precisa ir muito longe, aqui na periferia mesmo de Bauru, a gente vai encontrar famílias que são predominantemente femininas, com presença de vó, de tia, de mãe, da filha que descasou e voltou com uma criança, do primo que vem para os trabalhos sazonais e que são arranjos domésticos também que a gente costuma invisibilizar ou não tomá-los como família, né? Mas quando entra a questão da relação sexual, amorosa, afetiva, entre pessoas do mesmo sexo, as coisas tendem a ficar com outro peso, com uma outra coloração, né? Como as pessoas olham diferente, né? Como se essa família se reduzisse à questão da sexualidade e não fosse atravessada por todas as outras questões complexas que estão dentro de um arranjo doméstico, né, que passa por afetividade, mas também passa por tensões, por negociações. Então, eu acho que a gente precisa, primeiro, começar a olhar a família com a pluralidade e a diversidade que ela guarda. Eu acho que aí se torna mais fácil a gente também ter um olhar mais flexibilizado para as famílias formadas por casais do mesmo sexo. Você falou sobre o censo, né? E o último censo do IBGE, ele mostrou que no Brasil nós temos 60 mil famílias formadas por pessoas do mesmo sexo. E aproveitando que esse é o tema da Semana da Diversidade, né? A diversidade familiar, o ano passado essas famílias tiveram um reconhecimento importante a um direito, que é o direito de se casar no civil, né? O Conselho Nacional de Justiça, ele determina que os cartórios têm que sim fazer o casamento civil de pessoas do mesmo sexo ou converter a união estável em casamento. Esse reconhecimento, ele tem um peso simbólico, mas também tem um peso de direito, é um reconhecimento de direito, né? Para você, o que pesa mais nessa questão? Eu acho que as duas questões são bastante importantes, né? Porque tem a dimensão simbólica, nós somos seres simbólicos, né? Então, nós precisamos mesmo desse reconhecimento do coletivo em relação às nossas práticas, às nossas ações e também aos nossos afetos, né? Por isso, tem essa dimensão de importância. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar que nós não podemos ter garantias de direitos apenas no plano jurídico, né? Explicando melhor. Não adianta estar assegurado na lei e o cotidiano dessas pessoas continuar bastante difícil, né? E com uma série de obstáculos que são persistentes, mas são quase invisíveis, né? Mas que estão ali o tempo todo perturbando o dia a dia de quem tem um arranjo familiar de outra ordem. Então, que não os modelos consagrados, hegemônicos. Então, acho que a gente precisa mudar a forma de educar também, né? São ações que são paralelas, simultâneas, que têm a ver com a justiça, tem a ver com o campo do trabalho também, acesso ao trabalho, porque aí você não mantém nenhum grupo doméstico, se essas pessoas também não têm como mantê-lo a partir de uma atividade laboral. A gente também tem que pensar na educação, porque nós precisamos cada vez mais ter uma educação para a diferença não como desigualdade, mas a diferença como algo próprio do viver em sociedade. E esse reconhecimento que passa pelo social, pelo cultural, ele é favorecido quando a principal emissora de televisão do nosso país passa a retratar em horário nobre
casais homoafetivos e também nos momentos de intimidade, ainda que de uma forma infantilizada, isso acaba contribuindo? Olha, eu acredito que sim, ainda que muitas vezes, né, e em fóruns, vamos dizer, mais restritos, a gente tem essas críticas, e eu me incluo nesse agente, eu acho que pelo menos pauta publicamente um tema que é importante e que vai, vamos dizer, mobilizando as pessoas a pensar sobre, a adquirir um repertório maior, não só de como se referir, né, como tratar aquele tema, mas de perceber que sim, é possível se ter uma vida boa, uma vida habitável, né, dentro desses outros modelos. E aí, ao convocar as pessoas a pensarem nisso, né, a televisão tem esse poder, tanto no entretenimento como no caráter noticioso. Nunca se vê televisão sem se pensar na sua própria vida, né? E para aquele adolescente, Larissa, que está assistindo, está se descobrindo sexualmente e se vê que não se enquadra nesse modelo hegemônico, heterossexual, para ele também está ficando mais fácil de lidar com essas questões? Ou ainda é muito delicado? Eu acho que a gente tem sim caminhado, mas essa dimensão que você chama de delicada, ela está colocada ainda, justamente porque nós temos tido maior visibilidade, nós temos tido até a área de entretenimento de grande alcance tratando dessas questões, mas a gente também precisa subsidiar mais a nossa formação mesmo na escola, até nos próprios programas de televisão, né? E amanhã nós vamos trazer uma reportagem sobre o direito do uso do nome social por travestis e transexuais. É um reconhecimento fundamental à manifestação de gênero dessas pessoas, né, Larissa? Ah, sim. E é a coisa mais simples, digamos assim, de ser feita para que essas pessoas possam viver bem. Imagina se você ou eu, com a aparência que nós temos, tivéssemos que frequentemente estar mostrando um documento que traz um outro nome, e nesse caso um nome masculino, e que nos coloca como se nós fôssemos contraventoras ou, sei lá, estelionatárias, e não como pessoas que gostaríamos de viver plenamente o nosso direito à felicidade e assumir o nosso gênero publicamente e ser respeitada assim, né, dessa forma. Então é fundamental, com certeza. Tá certo, Larissa. Muito obrigada por suas contribuições. Muito obrigada. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!